Oi gente, meu nome é Priscila Campos, esse é o meu primeiro vídeo do meu canal Páginas de um Romance e nesse canal eu quero dividir com vocês um pouco de uma paixão que eu tenho na vida, que são os livros. Bom, e nesse primeiro vídeo eu quero compartilhar um pouco com vocês, assim, como surgiu essa minha paixão, esse meu interesse pela leitura. E assim, eu sempre li alguns livros, mas não era algo assim que realmente era prazeroso para mim, algo que eu queria passar tempo fazendo isso. Normalmente eu fazia leituras relacionadas à escola, estudo, ou então alguns livros que eu tinha em casa, eu acabava lendo quando eu era criança. Mas assim, realmente foi durante, o final da minha adolescência, o início da minha juventude, que eu comecei a me interessar realmente pelos livros. Na época de escola eu fazia algumas leituras, mas normalmente eram voltados para a literatura, né, para o vestibular. Então assim, eram coisas que eu era meio que obrigada a fazer aquela leitura, porque eu tinha que aprender sobre aquilo, porque eu ia fazer provas sobre aquilo. Então assim, realmente não era algo que era feito com prazer. Mas como eu falei antes, no final da minha adolescência e início da minha juventude, eu era mais focada em filmes, e eu sempre gostei de filmes de romance, comédia romântica, as coisas assim, bem menininha. Então assim, eu sempre me interessei por esses gêneros, e eu comecei a assistir vários filmes que saíam naquela época, e assim, eu comecei a perceber que eles tinham uma coisa em comum, que o autor, o responsável pelaquela história, era um escritor famoso, que é o Nicholas Sparks. E assim, eu tenho certeza que a maioria das pessoas ou já ouviram falar dele, já leram o livro dele, ou já assistiram algum filme, né, que ele escreveu a história. E assim, entre eles, os mais famosos é Querido John, O Diário de uma Paixão e Um Amor para Recordar. Então assim, esses são alguns exemplos, ele tem muito mais livros, e eu comecei a assistir os filmes e eu falei: "Nossa, e se eu tentar ler o livro dele, para ver se eu gosto mais do livro, né, ou se eu vou gostar mais da história". E aí foi isso que aconteceu, eu comecei a comprar alguns livros dele, normalmente aqueles que eu já tinha visto o filme, e eu percebi que eu gostava muito mais da história no livro do que a história no filme. Não sei, o jeito, as características dos personagens me atraíam muito mais, eram muito mais completas dentro do livro do que no próprio filme, e às vezes eu achava assim que os filmes deixavam sempre algo a desejar. E aí os livros começaram a me atrair muito mais, e assim, eu literalmente li todos os livros dele, e tinham livros mais antigos que também já eram filmes de muitos anos atrás que eu nem sabia, e assim, eu comecei a ler todos os livros dele, devorar literalmente os livros dele. E assim, quando eu acabei a seleção dele, comecei a frequentar mais as livrarias e eu comecei a me interessar pelo gênero que ele escrevia, que na sua grande maioria é romance, tem drama, tem mistério no meio, mas o foco dele sempre é o romance. E eu percebi que esse era um tipo de gênero que me agradava muito. Então assim, eu acho que isso é uma coisa importante para você que está assistindo e não tem ainda muita afinidade com a leitura, tente descobrir qual o seu gênero de livro que lhe atrai, que com isso a leitura vai ser algo extremamente prazeroso, não vai ser uma obrigação para você. E aí nas livrarias eu comecei a ver outros autores, comecei a ler sinopses de alguns livros que começaram a me atrair muito. E aí com isso eu me peguei assim, super querendo ler outros livros, e aí foi assim que eu comecei. Comecei a ler um livro atrás do outro e conhecer autores diferentes. E assim, eu comecei a ir para outros gêneros de leitura também, não só romance. Comecei a ler alguns infantos juvenis, algumas histórias, como Percy Jackson, que conta um pouco sobre mitologia grega e também sobre mitologia romana. E também foram, assim, outros tipos de livro que começaram a me agradar. Mas, apesar de eu ler outros tipos de livro e outros tipos de gênero, o que continua, assim, sendo querido no meu coração é romance. Então assim, talvez você já percebeu pelo título do meu canal Páginas de Romance, sim, eu vou focar mais em indicações, sobre livros de romance, mas algum vídeo ou outro eu vou comentar com vocês sobre outros tipos de livro que me interessam ou que eu estou lendo no momento, e para poder compartilhar com vocês sobre o que eu estou achando também dos livros. Bom, e com essas minhas idas o tempo inteiro às livrarias e comprando livros e mais livros, eu comecei a ter um problema de espaço. Eu comecei a achar dificuldade de conseguir espaço na minha casa para guardar todos os meus livros, né? E assim, tem livros que eu me apegava na história, e sim, eu sou o tipo de leitora que quando gosta muito de uma história, eu gosto de reler essa história depois de um tempo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu amo. Se eu gosto,
muito de uma história, assim, eu me apego muito a algum personagem, depois de alguns meses eu sempre volto, eu sempre releio aquele livro e parece que eu sinto aquelas borboletas no estômago e tudo de novo como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez. Mas tiveram alguns livros, assim, que eles não foram, assim, tão especiais para mim, não era um tipo de livro que eu queria ler de novo. Então, assim, eu comecei a ter problema de espaço, muitos livros guardados e aí eu comecei a pensar: "Cara, o que que eu vou fazer?". E assim, eu realmente não tinha espaço para criar aquela prateleira maravilhosa que eu sempre vejo, aquelas paredes, assim, entupidas de livros. Infelizmente, eu não tinha esse espaço para poder fazer isso. Então eu comecei a vender alguns livros, aqueles que eu não queria ler de novo, aqueles que não eram tão especiais, eu comecei a vender. Eu vendi assim, um preço, nossa, pelo esse preço que eu pagava para ele, não era quase nada, né, o que eu conseguia de volta. Eu comecei a fazer simplesmente para não ter mais tanto problema com o espaço. Mas aí um dia o meu marido comprou um presente para mim, e assim, de surpresa, e quando eu abri o presente era um Kindle da Amazon. E eu confesso, assim, que por mim mesma eu não tinha pesquisado tanto. Eu acho que ele pegou uma indicação com alguém sobre o Kindle e ele sabia que era uma pessoa que eu estava lendo muito, estava comprando muitos livros e que ele estava sendo um dispositivo muito bem falado. Então ele me deu. Até então, assim, eu não gostava de ler em iPad, porque cansava a vista, meus olhos logo ficavam cansados pela claridade, e assim, era uma coisa que me incomodava. Mas assim, eu fiquei super empolgada com o presente, e aí eu comecei a estudar ele, né, comecei a mexer no dispositivo para ver o que ele oferecia, qual era o diferencial dele, e assim, posso dizer para vocês que eu simplesmente sou apaixonada pelo meu Kindle. Se existe algo que está sempre comigo, é o meu celular e o meu Kindle. Onde o meu celular vai, o meu Kindle vai também. E eu acho, assim, super prático, porque ele cabe na minha bolsa, eu posso levar onde ele quiser, eu coloco uma capa protetora, então não tem problema se ele tá dentro da bolsa junto com um trilhão de coisas que as mulheres carregam dentro. Então, assim, o melhor pra mim, na verdade, foi que o Kindle solucionou meu problema de espaço, né. Então o que que eu fiz? Eu comecei a vender, me desapeguei literalmente dos livros que estavam ocupando muito espaço para mim, fiquei com poucos, bem poucos livros, e eu comecei a comprar meus livros no Kindle, que para mim trouxe outros tipos de benefício, né, além de eu resolver o problema do espaço que eu tinha para guardar a quantidade de livros, também os livros digitais são bem mais baratos, porque você não tem o processo de impressão e etcétera. Então eu vou mostrar para vocês o meu queridinho. Esse é o Kindle Paperwhite da Amazon, é o meu queridinho, não vive sem, carrego para tudo que é lugar. E aí eu acho legal que ele tem a capinha, como eu falei para você, essa foi que eu escolhi, né. Então ele fica bem guardadinho e não arranha, e eu gosto muito. E outra coisa que eu gostei muito também, de uma das coisas que o Kindle oferece, é que a Amazon tem tipo uma biblioteca, né, que se chama Kindle Unlimited, que o que que você faz? Você aluga os livros nesse lugar. Você paga um valor por mês, que eu particularmente acho um valor bem barato. Então você paga esse valor por mês e você tem acesso a uma quantidade de livros. Não são todos os livros, normalmente livros que acabam de ser lançadas de um autor não estão disponíveis lá, mas você tem uma gama bem grande de livros e assim, eu uso particularmente, eu gosto muito. E outra coisa legal também é que sempre autores novos, autores que estão lançando agora livros, ou então autores que têm muitos livros e tem alguns livros que não estão saindo tanto, volta e meia eles colocam os livros totalmente de graça. Então, assim, você pode, se você quer saber se você gosta da escrita desse autor, você pega o livro dele que está de graça, faz a leitura e aí você tem uma ideia se você gosta ou não do estilo que esse autor escreve. Então, assim, pra mim o Kindle realmente é uma coisa muito boa. Agora eu sei que a maioria das pessoas gostam da sensação de ter um livro nas mãos, gostam do cheiro. Gente, o que é o cheiro de um livro novo? É maravilhoso, né? E eu entendo vocês, eu entendo. Mas assim, pra mim tem funcionado muito. Talvez um dia, quem saiba, eu vá querer voltar a comprar alguns tipos de livros que me agradam, ou que eu quero colecionar, ou coisas do tipo. Mas até então, o Kindle tem suprido todas as minhas necessidades. E assim, eu acho maravilhoso, porque assim, o meu Kindle, por exemplo, já tá com mais ou menos 400 livros dentro dele. E tipo, ele ainda tem muito espaço para muitos livros e eu que gosto de sempre reler livros, então para mim é maravilhoso. Eu sei que existem muitos outros dispositivos,
como esses, de outros tipos de marca. Eu tô falando do Kindle porque é o que eu tenho, tá? Mas eu sei que existem outras marcas que são tão boas quanto. E assim, esse último modelo que eu comprei, eu achei muito legal porque ele é resistente à água, então você pode ler, tipo, numa banheira, ou você pode ler numa área de piscina, ou na praia, e assim, sem se preocupar de que pode danificar o seu aparelho, né? Então eu acho isso muito legal. E outra coisa do Kindle também que ele tem o modo noite, que você faz uma leitura, você quer fazer uma leitura à noite antes de dormir, então não fica, o Kindle nunca ele cansa a vista, porque ele tem esse efeito que parece que você está lendo realmente numa página de um livro. Bom, então eu estou deixando essa dica para você, se te interessar em você usar um dispositivo desse, se você também está tendo os mesmos problemas que eu tive, então fica a dica se você quiser testar algo do tipo. E assim, eu tô muito empolgada com esse canal, e assim, eu sempre faço isso com amigas e pessoas que eu conheço que também compartilham o mesmo interesse por livros e às vezes os mesmos gêneros de livros que eu gosto. Então assim, eu sempre compartilho com elas livros que eu tô lendo, faço essa troca e assim, eu queria fazer isso com mais pessoas, porque é realmente algo que eu gosto, e eu gosto de indicar livros, eu gosto de contar, não contar a história, não dar spoiler, óbvio que não, mas eu gosto de contar mais ou menos o que o livro está se tratando e gerar esse interesse nas outras pessoas. Então eu vou discutir aqui com vocês, eu vou mostrar para vocês sempre sugestões de livros que eu estou lendo, ou livros que eu já li, séries de livros, como romance é um gênero que eu gosto muito, romances atuais, romances de época que tem um espaço todo especial no meu coração. Eu amo romances de época. E eu vou aceitar também sugestões de vocês, por favor, deixem no comentário se vocês querem ouvir de algum livro, ou se vocês querem me sugerir algum livro, por favor, mandem para mim. E eu espero que vocês estejam gostando desse nosso primeiro contato aqui no YouTube. E no próximo vídeo eu quero começar a compartilhar com vocês sobre romance de época, isso mesmo. E assim, tem vários autores com séries de livros, eu amo séries. E assim, tem vários autores que eu quero compartilhar com vocês, indicar para aqueles que não conhecem. Então assim, no próximo vídeo eu já vou começar falando com vocês sobre romance de época. Então se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. E até mais, gente! Beijo!